Olá, seja bem-vindo. 27 de novembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Neto Alves, do PL, para conversar sobre os assuntos legislativos e as ações do primeiro ano de mandato. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda, bom dia a todos que nos assistem aí, né? É um prazer estar com vocês aí, podendo passar um pouquinho dos trabalhos, né? Vereador, para a gente começar então o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre cultura, né? Cultura é uma coisa que o senhor está envolvido antes mesmo de ser vereador, né? Sim, cultura, como diz, minha vida foi na cultura, né? Iniciei tudo na cultura, vem de uma dupla sertaneja aí, então a gente é um meio que eu sempre convivi. Nesse mês, o senhor participou de algumas reuniões. Entre elas, a gente teve a reunião com os carnavalescos, né? Como que foi essa reunião? Quais foram as demandas deles? Sim, a gente tem recebido várias áreas da cultura e nesse mês, como você falou, a gente marcou uma reunião com os representantes dos blocos de carnaval da cidade. Então eu achei uma iniciativa muito bacana, até porque eles se uniram mais dessa vez, montaram uma comissão, estão todos unidos aí. A gente sabe que os blocos de carnaval vem crescendo na cidade a cada ano, né? Sempre tiveram, mas meio dispersos. E agora, com essa união, acredito que vai dar para fazer um trabalho muito maior, muito bacana. A gente fez através da comissão, né, de Educação, Cultura e Esportes da Câmara, recebemos as demandas deles aí, que as demandas são nada mais do que esse apoio mesmo maior da prefeitura, né, com suporte com equipamentos, tudo. Acho que não é nada absurdo que a gente não consiga ajudar através de intermediando com a prefeitura. E carnaval é um tema forte na cidade, né? Então, essa conversa sempre chama a atenção também dos munícipes. Tem quem participa do carnaval em outros... não só os carnavalescos, mas quem participa do carnaval também, né? Ajuda, faz essas participações na avenida também. Sim, sim. Eu, apesar de eu não ser um carnavalesco, como eu sou da cultura, eu cresci no Jardim das Indústrias ali, e a gente sempre teve um contato muito forte ali na Escola de Samba Luz do Amanhã. Então, eu sempre acompanhei, desde muito jovem lá, esse trabalho. A época até era mais forte, a comunidade toda se envolvia, fazendo a roupa, montando os caminhões, assim, é muito bacana. Até essa união que eles têm para o objetivo, né, que é esse desfile. Então é um tema forte, agrega muita gente, as comunidades aí. Claro que a gente sabe que algumas questões acabam desvirtuando, mas o foco principal é levar essa alegria, trazer essa união para as pessoas, né? Então eu sempre admirei muito isso e acabei participando, mesmo sendo do sertanejo, a gente cantava nos eventos dele. Já tive a oportunidade com meu irmão de cantar no desfile, uma época eles fizeram um desfile colocando sertanejo no meio lá e foi muito bacana, uma experiência incrível também. E já começou toda essa preparação para o carnaval, né? Porque eles começam muito antes do próximo ano, né? De 2026. Sim, na verdade, assim, o carnaval ele termina, no outro dia já começa a preparação para o outro ano, né? Até pela questão do tamanho, né? Tem escolas aí participam com mais de 300 componentes, uma estrutura bem grande. Então, é necessário até esse planejamento deles e esse trabalho já de um ano aí antes. Vereador, e essa reunião ela foi feita junto com a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, né? O senhor participa de quais comissões aqui na Câmara? Eu participo, sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, participo também da Comissão de Saúde, de Finanças e de Segurança. Legal. Uma outra reunião também das comissões, o senhor participou, foi da CPI do Urbanova. Como que está essa demanda? Como que foi a reunião? Sim, nós tivemos a gente tem feito um trabalho desde agosto, quando nós instauramos a CPI, né? E tivemos nessa semana mais uma reunião, nós estivemos no mês passado no IGC, em São Paulo, que é o Instituto Geográfico e Cartográfico, que faz as medições, né? E eles fizeram algumas solicitações. Então, a reunião dessa semana, nós chamamos o planejamento da prefeitura, que a gente precisa de um mapeamento mais detalhado. Então, vieram alguns técnicos, o secretário de planejamento veio também para nos dar esse auxílio. E assim que a gente tiver esse material, nós vamos enviar para o IGC para eles poderem laudar esse mapa e daí a gente dá prosseguimento ao processo da CPI. Entendi. Você comentou que começar em agosto. Essa CPI ela tem 180 dias para dar
um panorama final? Como que funciona? Isso, nós temos o prazo de 180 dias para fazer o relatório, né? Podendo ser prorrogado. Porém, dentro desses 180 dias, a gente tem que fazer um relatório e podemos, se achar necessário, pedir uma prorrogação também. Perfeito. E é também um tema que a população fica curiosa para entender mais também, para saber o que está acontecendo, né? Sim, sim. Assim, nós recebemos, só para dar um panorama geral, recebemos uma denúncia do ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni, aí, no primeiro semestre ainda. Tanto o meu gabinete quanto o nosso presidente, o Paulinho do Esporte, recebeu também. E reunimos os vereadores e decidimos abrir essa CPI, porque é um tema importante, né? A gente, como diz, averiguar mesmo essa divisa, até porque para não aumentar os condomínios nessa, vamos dizer, invasão, mas um erro, vamos falar que foi um erro também de demarcação. Então, acho que é importante a gente fazer essa demarcação, deixar tudo certo, né, legalmente, para não ter mais problemas futuros aí. Então, está em andamento ainda esse processo? Está em andamento. Perfeito, vereador. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E agora a gente fala sobre saúde. Jovens de até 15 a 19 anos têm até dezembro de 2025 para se vacinar contra o HPV no SUS, visando ampliar a cobertura vacinal. A vacinação é destinada a quem ainda não tomou nenhuma dose do imunizante. Confira. Em Jacareí, mais de 6.000 jovens de 15 a 19 anos têm a oportunidade de se vacinar contra o HPV pelo SUS. A ampliação da faixa etária vale até dezembro de 2025 e é um passo importante para a prevenção de vários tipos de câncer. O HPV é um vírus que, quando a pessoa contrai, ela fica mais predisposta a desenvolver alguns tipos de tumor. O tumor de colo de útero, que é o mais frequente, tumor de vagina, tumor de vulva, de orofaringe, tumor de pênis. Então, a gente investe bastante na vacinação para tentar diminuir esses casos de tumor. A vacina está disponível nas 19 unidades de saúde da família e 4 delas funcionam com um horário estendido para facilitar o acesso. Todas as unidades vacinam das 8 às 16 horas, todos de segunda a sexta. As unidades 12 horas, que são Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias, Cidade Salvador e Santa Cruz dos Lázaros, vão até às 19 horas e entregam as senhas até às 18 horas. A vacina é do SUS, 100% gratuita, então tem que aproveitar e tem que vacinar. O imunizante contra o HPV agora é em dose única e a orientação é que pais e escolas ajudem a garantir a adesão dos jovens. Nós estamos reforçando bastante a adesão e a importância da vacinação aos pais, principalmente agora na nossa área nas escolas, que abrangem a faixa etária dos 9 aos 11 anos e agora com a campanha dos 15 aos 19 anos também. E hoje a vacina é uma dose única, tanto para as crianças de 9 a 11 quanto para os adolescentes que entraram na campanha de vacinação de 9 a 19 anos. Apesar dos avanços, o tabu ainda é um dos principais motivos para a baixa adesão da vacina. Os mitos circulam rápido e muitos pais chegam às unidades com dúvidas e receios. De repente, não são todos, né? Mas com certeza alguns pais podem relacionar a questão do HPV com o início precoce da vida sexual desses adolescentes, né? Mas a intenção é prevenção de câncer, né? O ato de se vacinar, ele não vai interferir na questão do comportamento dessas pessoas. A vacinação precoce contra o HPV já mostrou ser uma estratégia eficaz na redução dos riscos de cânceres futuros. E segundo os especialistas, quanto mais cedo os jovens receberem a vacina, mais a sociedade como um todo fica protegida. Quanto mais pessoas forem vacinadas, a população vai estar mais protegida, porque vai diminuir a circulação desse vírus, né? Então, consequentemente, menos vírus, menos infecção e menos câncer no futuro e até mesmo a intenção é erradicar esse câncer no próximo século. E até 2030, a meta é que se atinja 90% dos adolescentes até 15 anos serem vacinadas. Agora com uma dose só, né, que vai ficar bem mais fácil. E os meninos também seria interessante serem vacinados também. E o Brasil está quase lá, né? Para se vacinar, basta levar um documento com foto e, se tiver, a caderneta de vacinação. E lembre-se, agora é dose única, uma única picadinha que faz toda a diferença lá na frente.
Tá aí a importância da vacinação e também a importância de manter a sua caderneta em dia, né? A gente volta o nosso bate-papo com o vereador Neto Alves, do PL. Vereador, a gente falou um pouquinho sobre cultura, agora a gente entra na questão de educação, nas escolas também. O senhor tem um projeto protocolado que já passou, inclusive, pelas comissões, que é o programa Bombeiro na Escola. O que é esse programa? Qual que é o objetivo desse projeto? Então, Maria Eduarda, esse programa ele já existe. Inclusive, o pessoal do Corpo de Bombeiros mesmo que promove na cidade. Hoje eles conseguem atender a média de 20 escolas, atuando com as crianças das 4ª séries. Então, quero até aproveitar e mandar um abraço e parabenizar o Cabo Eliezer, que é o que toma frente desse projeto hoje em Jacareí. E nós estamos apenas, como diz, colocando em forma de lei, né, o projeto que já existe. Ele ensina as crianças aí primeiros socorros, questões de segurança, dos cuidados que deve tomar com as coisas até mais simples também, e preparando, dando também disciplina, fomentando aí as crianças todo esse trabalho. Então, nós acompanhamos aí durante esse ano, tive a oportunidade até de participar das formaturas também, e é muito gratificante você ver o trabalho que eles fazem e depois aquele brilho no olhar das crianças de estar se formando ali, tudo que aprenderam, colocar em prática. Eu acho que é muito importante isso, até porque eles vão ser multiplicadores desse trabalho, né? As crianças vão... Geralmente, eu tenho 3 filhos e tudo que eles aprendem na escola, eles dizem, pai, aprendi isso, aprendi aquilo, ensina para os irmãos. Então, eu acho que é um trabalho, uma semente ali que vai prosperar muito. Sim, trabalho na escola é assim mesmo, multiplicadores. Como a gente vê no Agente de Trânsito Mirim, como é legal ver as crianças puxando a orelha dos pais, né? Falando o que deve fazer. Então, o formato é praticamente o mesmo, só que através do bombeiro, né? Um outro tipo de trabalho, mas muito bacana, isso é muito importante. É também um trabalho de prevenção e segurança, né? Sim, com certeza. É esse o objetivo, e assim, hoje eles atuam em 20 escolas e a ideia é a gente, colocando em lei, trabalhar para que todas as escolas sejam atendidas com o projeto, né? Que é uma importância muito grande para a cidade. Falando em escola ainda, o senhor apresentou algumas iniciativas voltadas para a atenção psicológica nas escolas. Como que surgiu essa ideia? Como que vai funcionar? Sim, Maria Eduarda, desde que eu entrei no mandato, esse é um tema que eu trabalho bastante, né? Até por ter passado isso na família, aprender um pouco mais de como são essas questões psicológicas, necessidades que hoje o mundo atravessa, né? Todas as pessoas necessitando aí de uma atenção especial. E a gente pensou, igual nós somos do programa de bombeiro na escola, a escola é o primeiro lugar que a gente tem que pensar nisso, né? Tanto para preparar as crianças para o futuro e também os educadores, as famílias. Acho que é onde a gente consegue agregar mais gente ali para poder estar ajudando. Então nós protocolamos aí, conseguimos a aprovação desse projeto, estamos trabalhando junto à prefeitura aí para dar início ao projeto. Algumas ações a prefeitura já tem feito, alguns atendimentos que fazem parte da rede pública, mas nós estamos trabalhando para avançar nessa questão, né? Já conversamos com algumas faculdades aí para uma parceria da iniciativa privada também. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Acredito que o ano que vem a gente vai conseguir aumentar um pouco aí os trabalhos e não vamos parar, né? Legal. E a atenção psicológica é um tema que sempre vai aparecer, né? Sempre vai ter demanda, seja dos pais, das próprias escolas também, né? Sim. Como eu disse, a gente vem atravessando aí dificuldades no mundo aí que nos afligem muito, então a gente tem que estar sempre preparado e buscando essas alternativas, e o que a gente puder como poder público também estar atuando é o nosso dever também. Como que funcionaria? Seriam profissionais contratados, psicólogos? Como que funcionaria? Sim, são psicólogos, né? O ideal seria um psicólogo para cada escola. A gente sabe que na realidade nossa não temos essa condição, mas o nosso objetivo é que tenha esse atendimento pelo menos uma vez por mês, identificando algumas pessoas que têm mais necessidades e a partir dali poder levar para um tratamento, mesmo que fora, mas já foi identificado na escola, né? Perfeito. E ainda nas escolas, o senhor sempre defende essa cultura tradicional, essa cultura como sertanejo, como folia de reis também. Qual que é a importância também de levar essas culturas para dentro das escolas? Você comentou bastante isso nas sessões. Sim. Oi, Eduardo, eu acredito muito na gente, como diz, o nosso pertencimento, das nossas origens. Então, isso ajuda muito a gente na nossa identidade, né? E para a gente não deixar morrer o nosso passado, nós temos que estar apresentando isso. E a gente aprende muito, né? A gente leva
principalmente nas culturas tradicionais, são as pessoas mais antigas, que às vezes não tiveram muito estudo, mas têm uma sabedoria incrível. Meu pai é um cara que não teve muito estudo, mas até hoje eu utilizo coisas que ele me ensinou que são da sabedoria da vida dele. Então é isso que a gente procura levar através da cultura tradicional, né? Essa sabedoria. Como você falou, essas tradições já fazem parte da identidade local, né? Da identidade. Sim, nós somos uma cidade de várias tradições aí, com folias de reis, com gados, temos aí hoje a capoeira também fazendo parte do... E além disso, essa sabedoria traz disciplina, traz o ensinamento, traz viver em conjunto. Então, eu acho muito importante a gente estar inserido nesse meio aí. Perfeito, vereador. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E ainda a gente fala sobre educação. A Feira Literária de Jacareí realiza sua edição de 2015 nos dias 28, 29 e 30 de novembro. O evento, dedicado a promover a leitura, será sediado pela primeira vez no Parque da Cidade. A programação começa no dia 28, às 18h30, com o espetáculo Clássicos da Disney, da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. Serão cerca de 25 mil livros distribuídos, entre estudantes da rede municipal e educadores. A programação deve reunir ainda 3 ambientes diferentes para a contação de histórias, teatro e artistas circenses. Para outras informações do evento, acesse o site da Prefeitura. E a equipe olímpica de Jacareí, formada por alunos com altas habilidades, conquistou 27 medalhas nas Olimpíadas de Português. Saiba detalhes na reportagem. A equipe olímpica de Jacareí, formada por alunos com altas habilidades, conquistou 27 medalhas na Olimpíada de Português, sendo 23 de ouro e 4 de prata. A secretária municipal de Educação, Daniele Vilar, e a professora da equipe, Daniela Valadão, comentaram sobre a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento dos estudantes. A equipe olímpica nasceu de um desejo das mães. A gente não tinha um projeto para ofertar para esse público, né? E aí no início do ano nos reunimos com as mães e as mães falaram: Dani, a gente precisa fazer alguma coisa para estimular as altas habilidades e para reunir o grupo. Então a gente começou reunindo as crianças, conversando com os pais, trazendo aqui para uma aula experimental e fazendo um pouco dos processos, né, que a gente conhece, de altas habilidades, e aí foi crescendo o grupo cada vez mais e a gente montou um projeto estruturado para então dar conta aí até o fim do ano. Todos os sábados, então, a gente se encontra para estudar diferentes conteúdos, como robótica, português, matemática, ciências. Todas as Olimpíadas que estiverem acontecendo, nós trazemos, oferecemos para as crianças e voluntariamente eles participam. A gente tem uma equipe mais ou menos de 50 crianças, entre 40 e 50 crianças, mas em média participam 24 de cada Olimpíada, 25 crianças, porque é uma área de livre interesse de cada uma, ninguém é obrigado a nada. Os alunos que fazem parte da equipe contam que por meio das atividades é possível aprender, competir e, é claro, se divertir durante todo o processo. Muito bom, eu consigo fazer as coisas, consigo ganhar medalha, consigo fazer tudo, só que eu também preciso me esforçar. Eu acho muito legal, sabe? É muito bom conviver com essas outras crianças. Aqui eu me sinto muito acolhido, sabe? Como nem todo mundo ganha tudo, eu não espero ganhar medalhas em todas. E também não espero ganhar ouro em todas, claro. Michele Gomes, mãe do Lorenzo, destacou a importância do grupo para o desenvolvimento do filho e também como uma forma de apoio aos pais. Ele está ganhando asas, né? Na verdade, acho que ele tinha asas e agora ele descobriu que ele tem. Ele já tinha e estava escondidinha. Então agora ele está criando podcast, ele escreveu o próprio livro, já está aí estudando com o pessoal para poder publicar esse livro e já está pensando num segundo livro lá em casa. Né? São muitas Olimpíadas, então a gente acaba revivendo matérias que a gente já nem lembrava mais, porque a gente tem que estar ali, né? Dando todo o suporte para poder essa criança poder ter o desenvolvimento adequado. A gente fica muito feliz, né? Um reconhecimento assim que não tem preço, né? A gente, como pais neurodivergentes, né? A maioria de nós somos neurodivergentes também. Então a gente acaba se vendo neles, né? A gente acaba se encontrando neles e vendo que é uma realização nossa também.
Porque muitas vezes a gente foi negado a infância toda e negligenciado a infância toda. E agora a gente conseguir realizar esse sonho, conseguir com que a superdotação seja vista por todo mundo, isso é muito importante. Os pais são nossos maiores aliados, né? Eles são muito parceiros. Desde o começo, nas primeiras conversas que tivemos, e eles trouxeram uma possibilidade da gente fazer algo, a gente montou esse projeto, apresentou, todos compraram direto a ideia, trouxeram as crianças, alguns pais, mesmo que não podiam arcar com as despesas do transporte e tudo mais, traziam as crianças no começo até a gente conseguir validar essa questão do transporte. Hoje a gente subsidia o transporte para a equipe também. Então, eles são muito parceiros, eles nos ajudam todos os dias. A equipe que surgiu em 2025 já vem conquistando espaço nas Olimpíadas Escolares do estado e do país. Agora, o objetivo para o próximo ano é competir em nível internacional. Não esperávamos. Nós tínhamos já experiência numa outra rede, numa outra situação, com crianças exatamente de ensino fundamental 2 e ensino médio, e não é comum essa quantidade de premiação. Por exemplo, a gente escreve 20 crianças, mas 2 ou 3 ganham medalhas, porque é um nível muito alto de estudo e de cobrança. Porém, essas crianças conseguem fazer 2, 3, 4 provas por dia. Esta semana mesmo eles participarão de uma Olimpíada de Literatura, onde tem 4 provas no mesmo dia. Nós vamos participar agora também de uma Olimpíada de Africanidades e Povos Originários, que também é uma Olimpíada bastante concorrida. Vamos participar de um torneio de robótica do SESI em Jundiaí como convidados. E o ano que vem a perspectiva é que a gente passe a participar das Olimpíadas Internacionais. A gente volta agora com o nosso bate-papo com o vereador Neto Alves, do PL. Vereador, muito legal, né? A gente vê tantas crianças representando a nossa cidade, nessas crianças com altas habilidades. Com certeza, com certeza. E é importante, né? Tivemos aí a oportunidade de votar esse projeto aí ontem aqui na Câmara, né? Para poder dar esse espaço específico para essas crianças, né? Até para dar uma atenção especial mesmo que eles merecem aí. Então, acredito que o Jacareí vai crescer muito com essas crianças aí. Perfeito. Vereador, agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente fala sobre esportes, especificamente sobre as academias ao ar livre da Praça Jardim Liberdade. Também foi uma demanda do seu mandato, né? Como que está a situação desse espaço hoje? Isso, nós fizemos uma solicitação de uma academia ao ar livre lá, e inclusive foi feita a revitalização da praça até, e a academia foi instalada também. Tivemos conversando com os moradores, usuários lá, o pessoal ficou bastante contente. Ali é uma praça bastante usada, né? Pessoal, inclusive pro pessoal mais de 60 a mais aí que utilizam muito para caminhada, e agora estão tendo a academia ao ar livre. Então, todos muito contentes, e a gente está lutando para aumentar essa academia agora, colocar mais equipamentos lá, né? Então, os trabalhos não param. Já conseguimos, vamos lutar para um pouco mais, mas ficou bem bacana. E agora que já tem a academia lá, também é importante os munícipes colaborarem, né? Que a gente vê que algumas academias acabam sendo esquecidas também por conta dos munícipes, né? Sim. Precisa de uma conscientização de algumas pessoas até que não utilizam, vão ali para fazer alguma brincadeira, acaba estragando, né? Tirando esse equipamento importante para outras pessoas. Então a gente precisa fazer esse trabalho realmente de conscientização para que as pessoas mantenham os equipamentos lá. Outro ponto de atuação também foi lá no Jardim das Indústrias, especialmente na Praça Mauro Chaves. O que ficou resolvido na Praça Mauro Chaves? Sim. Desde o início do mandato a gente tem trabalhado bastante na região também lá, e a Praça Mauro Chaves foi uma das primeiras que a gente começou. A gente tinha problemas de árvores, tem ainda árvores muito antigas lá, mas que os galhos estavam causando até acidentes lá, chegaram a causar acidentes caindo na cabeça de pessoas. Então foi feita toda a poda das árvores. Até mais uma vez agradecer aí toda a equipe aí envolveu várias equipes, são árvores muito grandes, então precisou do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, própria infraestrutura também, né? Então foi um trabalho bem grande lá nessa questão. E daí também fizeram uma revitalização da praça lá, fizeram a manutenção, o parquinho estava bastante deteriorado, e a manutenção hoje
As crianças utilizam muito o parquinho, a quadra também de esportes lá hoje está sendo bem utilizada, foi feito bastante a manutenção lá, tivemos um ponto de ônibus também, foi trocado inclusive por questões de segurança, que caíram vários galhos também, acabaram estragando o ponto e hoje eles conseguimos tirar do local e colocar um ponto melhor também lá. Legal, então as crianças agora nas férias vão poder aproveitar essa revitalização, essa manutenção que foi feita. Sim, com certeza. Agora o parquinho já está à disposição lá, as crianças têm usado bastante lá. Outra coisa também que faz parte do trabalho do senhor, que foi acompanhar a obra da pista de biciclós também. Como que foi essa demanda? Como que está a pista lá no Parque Santo Antônio? Sim, a pista de biciclós lá, inclusive nós tivemos um campeonato aí, eu acho que estadual esse ano, tive a oportunidade de estar presente. Então tem as equipes que fazem os treinamentos lá toda semana e a gente tem acompanhado, eu faço parte da região também ali, a gente vê o trabalho, as famílias trabalhando todos em conjunto lá para esse trabalho na biciclós e nós solicitamos. E foi realizado lá, eles colocaram o asfalto já na pista, fizeram uma manutenção grande lá, tivemos o campeonato, foi bem bacana, recebemos pessoas aí de todo o estado aí, então mais um trabalho que a gente conseguiu aí através de nossas solicitações. Que legal. E é uma modalidade, um esporte que tem crescido muito também, né? Sim. E nós temos grandes nomes na cidade aí, antigos, né? Temos o famoso Choquito, né? Temos o Pedro também. E vários outros aí, e são referências para essas crianças que vêm surgindo aí. Então, acho que é importante a gente dar esse incentivo também, né? Perfeito, vereador. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir o primeiro episódio da série sobre o Instituto Federal. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 38ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, falou de seu projeto de lei do Programa de Atenção às Pessoas com Superdotação e a criação do Dia de Conscientização sobre Pessoas com Superdotação. Veja.
mas foi construído por várias mãos. Fizemos várias reuniões, até mesmo com o nosso prefeito, pedindo autorização para que a gente pudesse estar colocando esse projeto hoje na casa. Tá bom? Gostaria muito que os nobres vereadores apreciassem com carinho esse nosso projeto de lei, que com certeza vai mudar muito a nossa cidade. Vai engrandecer muito. Seremos os pioneiros, seremos os primeiros do Brasil. E o vereador Neto Alves, do PL, também comentou a respeito da propositura do presidente da Câmara. Neto também parabenizou a iniciativa. O documento foi aprovado por unanimidade. Confira. Vereador Hernani pela propositura do projeto aí, parabenizar o Ricardo aí, toda a equipe também da Companhia Radar, só para contribuir também. Tive a oportunidade, quando estava na Fundação Cultural, de acompanhar o trabalho deles, um trabalho sério, um trabalho muito bacana aí também com as comunidades. Então, parabéns e meu voto será favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Vereador, pareceu que você parabenizando o vereador também para um projeto de utilidade pública da Radar. Como que é importante também, né, esses projetos que são de grande importância para as comunidades, como a Radar CIA de Dança, que é um projeto muito legal, que tem meninos, meninas participando, né? Sim, com certeza, Maria Eduarda. Eu trabalhei um tempo na Fundação Cultural, já vem dessa área da cultura, igual eu falei, da música, tudo. E na Fundação Cultural eu tive a oportunidade de ter contato com a cultura em geral, né? Então as academias de dança fazem um trabalho muito importante na cidade, agregando aí as crianças, jovens, adultos também das comunidades. A Academia Radar é uma dessas que eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho deles, verificar. Então foi muito prazeroso poder votar favorável isso aí. E quando você dá esse título para uma entidade, para uma academia, abre novas possibilidades, inclusive de receber recursos, né, do poder público e poder aumentar o trabalho deles na cidade, né? Então, acho muito importante aí. Que legal. Vereador, agora falando um pouquinho sobre o dia a dia do mandato, desse primeiro mandato, como que está sendo essa rotina de visitas, de fiscalização, de demandas? Maria Eduarda, bem corrido, muito legal, né? É aquilo que a gente... o trabalho, né? Muito trabalho, fico feliz aí. No primeiro semestre a gente vai ajustando as coisas, entendendo os melhores formatos, porque precisa de um planejamento para poder conseguir atender, né? Que nós temos reuniões de comissões, fiscalizações, atendimentos também das pessoas e também preparar projetos. Então a gente tem que fazer esse planejamento para poder organizar o tempo certinho ali. Mas é prazeroso, é bastante trabalho, mas, como diz, podendo servir as pessoas, isso aí é importante. E quando o senhor conversa com os munícipes ou recebe as demandas, quais são as demandas mais comuns hoje? Ainda continua sendo saúde? Hoje ainda é saúde. A saúde hoje é a mais procurada ainda. E depois manutenções nos bairros, né? A gente tem muita demanda de iluminação, de asfalto com problemas, mas a saúde continua sendo a primeira. Ocorre muito também de munícipes pedirem coisas que também não são de responsabilidade do vereador, né? E aí como que acontece? Sim, algumas coisas não são, as pessoas às vezes não têm essa informação, né? Nós somos procurados às vezes de pessoas que estão com problema na justiça, precisando de conversar com o juiz, daí vem falar com o vereador e a gente explica, ensina os caminhos, né? Você tem que procurar tal lugar, tal setor, não é nesse lugar. Então a gente acaba dando esses caminhos. Eu acho que é um papel nosso também, né? Mostrar onde a pessoa deve procurar o seu apoio ali no momento. A gente falou sobre temas mais procurados, continua sendo a saúde, mas uma demanda específica também é sempre a área rural, né? Que é específica e também sempre muito urgente, né? O senhor também tem trabalhado muito com essas manutenções de estrada e também regularização de CEP, né? Como que está esse trabalho hoje? Sim, a gente tem sido bastante procurado, estamos fazendo esse trabalho também, né? A gente já tem acompanhado, é um trabalho complicado, ainda mais agora entra na fase das chuvas aí, então as estradas precisam de uma manutenção especial, né? Porque assim, nós aqui na cidade, a gente tem, eu moro num lugar, rua tal, hoje não vai dar para passar, eu escolho outra. Na área rural, às vezes é o único caminho da pessoa.
Então a gente precisa trabalhar para essa manutenção, para que elas tenham acesso, para que possam sair de suas casas lá. A gente fez um trabalho ultimamente também ali na região do Mato Dentro, também do Varadouro. Algumas pontes que precisam ser feitas ou manutenção. Temos córregos ali também que precisam da manutenção. Inclusive agora antes das fortes chuvas aí, tivemos lá com a Defesa Civil fazendo esse trabalho. Eles já estão fazendo relatórios, verificando o que precisa ser feito. Então a gente tem atuado bastante nessa área aí. Já que você entrou no assunto do Mato Dentro, o senhor também pediu recursos ao deputado. Em que pé que está essa situação? Sim, uma das pontes lá é um local importante, né? Como eu disse, que é praticamente o único acesso das pessoas, e a ponte está bastante deteriorada. Nós pedimos para o deputado André do Prado, né, um recurso, ainda não tivemos a resposta, ou também que ele faça a intermediação, porque a Defesa Civil às vezes tem alguns trabalhos, tanto de manutenção quanto construção de pontes também. Então a gente fez as solicitações, seguimos acompanhando, a gente sabe que eles atendem o estado todo, então a gente entra numa fila ali, mas a gente tem que ficar trabalhando e cobrando. Hein? Nós estamos firmes lá. Como o vereador falou, nesses bairros afastados, mais parte da área rural, as pessoas não têm acesso por vários lugares, né? Várias opções. É apenas uma rua para ter acesso à sua casa, né? Como é importante essas manutenções, né? Sim, com certeza. É isso. A gente, quando você vai às vezes a gente comentando aqui, às vezes muitas pessoas nunca passaram num local desse, mas quando você está presente lá, inclusive TV Câmara, vocês estiveram com a gente lá fazendo matérias também, vocês viram as dificuldades às vezes, né? Então a gente precisa dar essa atenção realmente para que as pessoas tenham acesso, né? Até em momento de necessidade, uma urgência. Então é importante. Nós estamos trabalhando bastante nessa área também. Perfeito, vereador. Peço licença a você, já voltamos a conversar. Sim. E agora a gente fala sobre a Secretaria de Saúde, que promove nesse sábado o Dia D de Saúde do Homem. 5 unidades municipais de saúde da família estarão abertas para garantir o acesso facilitado a serviços essenciais. A iniciativa, que integra a campanha Novembro Azul, visa a conscientização e o cuidado abrangente com a saúde masculina, incluindo o combate ao câncer de próstata. As ações acontecem nas unidades Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador, Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias e Unidade Central, das 8 às 17 horas. Outras informações você confere direto no site da Prefeitura. E o Instituto Federal de São Paulo inaugurou o campus de Jacareí no ano de 2014. No primeiro episódio dessa série, veremos desafios superados por gestores e educadores para que a instituição alcançasse o padrão de ensino atual. Confira. Há 11 anos, chegava na cidade o Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A ideia é que dentro de 5 anos a gente já atinge a capacidade máxima de 1.200 alunos regulares. A gente vai aumentando gradualmente à medida que a gente vai analisando o mercado de trabalho e vendo a necessidade dos novos cursos e de novas áreas a serem implantadas. Hoje, perto de 1.500 alunos vindos de várias partes do Brasil, estudam na instituição e novos cursos foram implantados. A gente conseguiu abrir os cursos, abrimos os cursos, aumentamos o técnico integrado em informática, abrimos a licenciatura em pedagogia, que a gente não tinha, né, a licenciatura aqui no campus ainda, e expandimos 2 cursos superiores, o ADS, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e o Tecnólogo em Design Interiores. Atualmente, o Instituto oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos e superiores, como tecnólogos, licenciaturas e bacharelados, com ensino gratuito e de qualidade. Um curso importante que a gente abriu nesse período também, de 17 a 20, foi o integrado, né, curso técnico integrado em logística, que é na modalidade de jovens e adultos, que é o ProEja. Então, assim, poucas pessoas conhecem que a gente tem esse curso aqui. Na realidade, o aluno que tem mais de 18 anos e não tem o ensino médio pode vir fazer o técnico junto com o ensino médio à noite aqui e ganha uma bolsa ainda para estudar. Claro que nessa caminhada de 11 anos, os desafios apareceram e alguns deles intimidaram. Foi o corte orçamentário do governo federal. Então, a gente vinha com um bom orçamento do governo federal. E quando o governo Temer entrou, ele fez um corte, que foi a PEC 95, não sei se todo mundo lembra. E nessa PEC ele cortou 40% do orçamento e congelou. Então a gente veio de orçamento de 1,4 milhão, 1,5 milhão, caiu para 1 milhão. E a gente tinha todos os gastos já fixos do campus, como segurança, limpeza. E isso impactou diretamente, porque a gente não tinha
da onde conseguir esse recurso, né? A partir de 2018, 2019, a nossa capacidade de investimento caiu muito, e aí todos os laboratórios, prédios, quadras vieram através de emendas parlamentares que a gente conseguiu com deputados ou da região ou não. E isso também dificulta bastante o nosso trabalho, porque a gente tem que ir atrás do deputado e tem que fazer com que a gente tem que convencer ele a dar um recurso para nós, né? Além disso, teve a pandemia. O aprendizado que a gente teve, como saber lidar durante a pandemia, né? Essa aproximação virtual dos alunos, então dar aula por tela, não ter esse acompanhamento direto em sala de aula, foi uma coisa que me marcou muito e me fez crescer, né, como pessoa, como a gente pode evoluir. Eu achava que já sabia das minhas aulas, então a gente tem que se reinventar. Quem não tinha internet, a gente deu auxílio internet para a pessoa conseguir contratar internet no celular ou na casa dela. E os computadores do laboratório, né? A gente tinha na época 4 laboratórios, a gente pegou esses alunos que não tinham computador em casa e a gente emprestou os computadores do campus para esses alunos. Então foi sim um trabalho muito hercúleo no sentido de cadastrar esses alunos, levar os computadores para eles, porque tinha alunos que não tinham condição de vir buscar, porque viria buscar de ônibus, alguma coisa nesse sentido. A gente levou, tinha muitos alunos de outras cidades, então cheguei a levar computador em Guarulhos, Guararema, Santa Branca. E perdas pessoais. Nós perdemos uma professora aqui que era na área de design de interiores. Ela era uma pessoa muito doce, sabe? A gente gostava muito dela. E ela descobriu uma doença, já estava em fase avançada, e para nós foi um choque. Essa foi uma coisa que me marcou muito aqui no campus, sabe? Que até fico meio emocionada, né? Teve conquistas também, e não foram poucas. Sobre isso, a gente fala no próximo episódio. E a maior alegria é de saber que a gente vai poder mudar a vida das pessoas para melhor, né? Porque a gente só muda esse país através de uma educação de qualidade. E é isso que nós buscamos oferecer, né? Então agora é arregaçar as mangas, muito trabalho para transformar tudo isso que foi sonho hoje em realidade. Então, em breve, você confere outros episódios dessa série do Instituto Federal. E a gente volta com o nosso bate-papo com o vereador Neto Alves. Vereador, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. A gente viu que teve bastante trabalho esse ano, mas ainda tem mais anos pela frente, né? Queria que você falasse para a gente como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Maria Eduarda, a gente tem as redes sociais, a gente procura postar grande parte dos nossos trabalhos ali. Acho que é uma forma de prestar contas hoje, com a facilidade que temos aí da internet, né? Então o pessoal pode acompanhar lá no @NetoAlvesOficial, o Neto é com TH. E também por lá também pode mandar mensagens, fazer suas solicitações, suas indicações, que a gente trabalha e vai até as pessoas também quando necessário, né? Nosso gabinete aqui é o 12 e estamos à disposição aí de todos. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!